possamos ser como Jesus. Esse é o nosso objetivo, e levar outras pessoas a conhecerem Ele e serem conformes à imagem dEle. Meus irmãos, nós já ouvimos a agência missionária Portas Abertas na sexta, ouvimos a nossa Junta de Missões Mundiais ontem, e hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecer a WEC, cuja sigla em inglês significa Evangelização Mundial para Cristo. Nós vamos ter o dileto privilégio de ouvir a ministração da palavra pelo servo dele, o pastor Sadler Lopes. O pastor Sadler Lopes é casado com a missionária Mirtes. Queria pedir para a missionária Mirtes ficar de pé, por gentileza, para a igreja conhecê-la. O casal tem estado conosco aqui desde sexta, tem sido uma bênção. Pode sentar, obrigado. Eles têm a filosofia, a política missionária, a seriedade com que eles trabalham. A WEC trabalha a longo prazo, não trabalha com projetos de curto prazo, porque isso não é uma realidade que se aplica em missões transculturais. E creio que as outras agências também têm consciência disso e trabalham de maneira semelhante. Então, o WEC ainda tem aqueles missionários antigos, né? Eles tiveram aqueles missionários que vinham com um caixão no navio quando iam para as outras regiões. Então, eles não iam para fazer um tempo ali de 5 anos, plantar uma igreja e voltar. Eles iam se mudando e para morrer. E o pastor Raik nos lembrou de uma história maravilhosa ontem, dizendo que um casal de missionários chegou numa... Obrigado, pastor Paulo. Quase que eu sentei. Obrigado, pastor Paulo. Quase que eu sentei ali, já imaginando que ele ia continuar a mensagem, porque está aberta aqui. Querido pastor Paulo, irmã Fernanda, muito obrigado por nos receberem, pelo convite. Agradeço também ao pastor Raik e a sua querida esposa Betina, filha Radassa. É uma alegria para nós estarmos aqui. Trazemos uma saudação da primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, da PIB de BH, pastor Juan Nossi e a sua esposa Keila, seus filhos, uma família que temos amado bastante ali em Belo Horizonte, nos acolhido, e trago aí a saudação desses irmãos. Trago também a saudação da WEC no Brasil. Tem uma nova liderança na base do Brasil, o José Carlos Quirino e a sua esposa, Ilka. Eles são os líderes da base, e todas as vezes que nós somos comissionados a atendermos uma agenda, uma nova família, eles mandam uma saudação para a liderança da igreja e também para os irmãos, dizendo que a base da WEC em Belo Horizonte também é a vossa base, precisando do nosso apoio, quiser mandar pessoas para estar conosco. Irmãos, essa manhã eu gostaria que nós folheássemos a palavra do Senhor, ou abríssemos a palavra do Senhor. Nós vamos ter, como nós estamos em escola dominical, eu ainda me lembro desses termos e que trago no meu coração, o nosso texto áureo é em João capítulo 3, verso 16. É um texto pouco conhecido, mantenha aberto. E nós vamos começar a partir do Salmo 78, a partir do verso 1. Mantenha a sua Bíblia aberta ou ligada. Nós vamos ter alguns textos que vamos ter aqui na nosso slide, mas outros serão mencionados. E mesmo que não estejam escritos aqui no slide, é muito importante que você tenha a sua Bíblia aberta, para que você veja o contexto em que o texto está escrito, leia aí alguns versículos anteriores, leia alguns versículos posteriores, vejam quem são os personagens que estão aqui na palavra. Nós sabemos que manhãs como essa que estamos reunidos, eles fazem parte de um compromisso que nós temos como igreja, de conhecer a palavra do Senhor, de amar a palavra do Senhor. É uma igreja muito querida, lá em Montes Claros, e nós aprendemos com esses irmãos, todas as vezes que o pastor ou o ministrante pede para abrir a palavra do Senhor, e os irmãos ficam ali procurando o texto, folheando a palavra. É tão gostoso, né, folhear a palavra. E quando a pessoa encontra o texto, e minha esposa e eu ficamos impressionados com assim, aquele burburinho dentro da igreja, né? As pessoas falando bem baixinho, e eu prestamos atenção em que as pessoas falavam, e quando a pessoa encontrava o texto, elas diziam: Senhor, eu amo a tua palavra. Interessante, né? Então, à medida quando nós formos mencionando alguns textos aqui, se você quiser, tiver a liberdade de você encontrar o texto, em vez de você dizer achei, você pode dizer: Senhor, eu amo a tua palavra. Uma manhã missionária como essa, se os irmãos pudessem colocar o primeiro slide, se estiver disponível. Uma manhã missionária como essa me fez lembrar dessa foto. Por muito tempo, alguns carros no Brasil tinham essa foto aí de uma família ali grudada na traseira do carro, e você tinha uma noção ali, mais ou menos quantos filhos que a pessoa tinha,
ou se tinha algum animal de estimação. Se fosse a nossa foto, estaríamos apenas nós dois e 2 cachorros ali naquela foto, né? Nossos filhos servem ao Senhor na Croácia. E o tema dessa nossa conferência, enquanto o mundo comemorou ontem o Dia da Mentira, nós comemoramos aquele que é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Que o Senhor esteja continuando ministrando aos nossos corações através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, a palavra família, eu fiz uma pesquisa, a palavra família se encontra na Bíblia 90 vezes, 68 vezes no Antigo Testamento e 22 vezes no Novo Testamento. E nós entendemos que família esteve nos planos de Deus desde o início. Se nós percebemos ali, assim que Deus fez a criação, que a Trindade fez a criação, lá no capítulo 1 de Gênesis, você pode acompanhar depois, a partir do verso 26, ele faz o homem. Em seguida, lá no capítulo 2, verso 18, ele faz a mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, homens? Estamos aqui, presente de Deus. Um pastor disse uma vez que Deus fez um test drive fazendo o homem, depois ele aperfeiçoou fazendo uma mulher. Que coisa linda as mulheres, né? Ontem a Mirtz mencionou que em torno de 60% a 80%, ou seja, 6 a 7 de cada missionário solteiro em campo é uma mulher. Que bênção, né? As mulheres são seres impressionantes. Eu creio que Deus criou o universo e colocou o universo na cabeça das mulheres, porque é uma área inexplorada, né? Tem muitos universos dentro da alma, do coração da mulher, por isso que elas são tão lindas. Eu tenho uma admiração muito grande pelas mulheres. Em seguida, já no capítulo 4, a partir do verso 1 e 2, Deus faz ali, constitui, através de Adão e Eva, constitui os seus filhos. Ou seja, irmãos, família esteve no desenho de Deus. A família esteve no plano de Deus de constituir para que nós nos fôssemos reproduzidos e constituídos em família. Porém, a família esteve também desde o início no alvo do ataque de Satanás. Família esteve nos planos de destruição e nós percebemos que até hoje isso se perpetua nas nossas famílias. Você e eu temos plena consciência disso, sabemos dos ataques das trevas nas nossas famílias, nas nossas gerações, dos nossos avós, dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos primos. Com certeza você tem uma família que não é perfeita. Alguém aqui concorda comigo que a família não é perfeita? A sua família, né? Só os avós que acham que os netos são perfeitos, né? A irmã disse ali, é verdade, né? Irmã Márcia. Família esteve nos planos eternos de Deus, mas esteve também sempre no ataque das trevas. Nós temos visto aí, inclusive nos dias de hoje, uma ação ideológica, política, liberal, que tenta minar a família, tenta desconstruir a família, tenta destruir a família. E nós, como igreja do Senhor, nos posicionamos em favor da família. O pastor Juan Ossi, um ministro da palavra com excelência, ele ministrou inclusive domingo passado, e um dos tópicos da sua mensagem tinha a ver com a família, e ele dizendo que a família, que a igreja é o melhor reflexo, é o reflexo de Deus da nossa família. Ou seja, é aquilo que há de vir, aquilo que há de vir, o plano de Deus eterno de constituirmos como família. É por isso que quando a gente vem para a igreja, e a pessoa que não é crente, ela aprende rapidamente que nós nos chamamos de irmãos e irmãs. Que lindo, né, irmãos? É muito bom esse senso de família. Quantas pessoas nas nossas igrejas, uma igreja de 126 anos como essa, você vai ter aí nós chamamos de os pais da igreja, né? Os pais espirituais, né? Os avós da igreja. Nós temos tios espirituais, por isso que nós temos aí na escola dominical a tia, né? Ali dos Cordeirinhos de Jesus. Minha esposa e eu, viemos de denominações diferentes, mas nós crescemos ali aos pés da igreja. A minha mãe costumava dizer que a gente tinha cheiro de banco de igreja, o tanto que a gente ia para a igreja. Os meus bisavós se converteram com o movimento missionário em 1904, ali no interior de Minas Gerais, através dos metodistas. Depois migraram ali para outras igrejas tradicionais, estão espalhados aí entre batistas, presbiterianos e as Assembleias de Deus. Deus
ele tem uma história de amor com a família. Esse texto, eu queria destacar com os irmãos, o texto do Salmo 78, pode colocar para a gente a próxima, irmão, por favor. Ele vai dizer: o que ouvimos e o que aprendemos, o que nos contaram os nossos pais. E o texto vai dizer: nós não encobriremos aos nossos filhos, nós contaremos às próximas gerações, ou às vindouras gerações, os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Irmãos, que texto lindo, que mostra para a gente que nós, como pais biológicos, ou pais espirituais, ou discipuladores, ou que fazemos parte da família de Deus, nós temos um compromisso, não apenas na nossa família espiritual, de contar para as pessoas, de falar para essas gerações sobre os feitos do Senhor, sobre as suas maravilhas e aquilo que Ele fez. Salmo lindo, um salmo da família, um salmo que vai dizer e vai nos encorajar que nós não podemos esconder dos nossos filhos, nós não vamos encobrir a verdade dos nossos filhos, nós temos que contar às próximas gerações os feitos do Senhor. Eu me lembro, por ser aí bisneto de crente, filho de crente, pai de crente, graças a Deus, eu me lembro da minha mãe ali na cozinha, conversando e cantando, e a gente fazia perguntas para ela sobre esses termos aí, da vida cristã, né? da igreja, do cancioneiro que cantamos, essas palavras difíceis que aparecem nos nossos hinos, e a gente perguntava: mãe, o que é isso, né? O que é grei, né? Que palavra é essa, né? A sua grei, e essas coisas que a gente perguntava, e a minha mãe explicava com todo o carinho, né? E eu me lembro, os meus filhos, eu era o contador de histórias ali em casa, né? E meus filhos, eles contavam a história dos personagens da Bíblia tantas vezes, e eu comecei às vezes a trocar os personagens, né? Eu falava: então, Davi, ele foi ali para a caverna com os leões, e meu filho mais velho, que ele sempre foi muito justo, né? Não é à toa que ele é psicólogo, ele diz: pai, está errado, né? O senhor está contando uma mentira, a Bíblia é a verdade, né? Nós temos, irmãos, um compromisso de contar a verdade para as nossas gerações. Não podemos esconder a verdade das nossas gerações. O texto não está ali, mas em Deuteronômio capítulo 6, o Senhor falando ali para Israel, Ele vai dizer que nós, ouve, ó Israel, e nós devemos inculcar na cabeça dos nossos filhos. Se os irmãos puderem abrir comigo, eu tenho o texto aberto aqui. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Texto muito lindo. Devemos amar a Deus todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso esforço. Verso 3 vai dizer: ouve, pois, ó Israel, atenta em os cumprires, para que te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus dos teus pais. Olha, veja aí o compromisso de Deus com as gerações, com os pais de Israel. E diz no verso 4: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, a única verdade. Verso 5 nos encoraja: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Quem é pai e mãe aqui puder ler esse texto depois para os seus filhos: filho, filha, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Verso 7: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Verso 7: tu as inculcarás. Inculcar é colocar na cuca mesmo, aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-te. Que texto lindo, irmãos, que texto da família, que texto que nos mostra que devemos atar as palavras do Senhor no coração dos nossos filhos. Mas talvez você pense: Sadler, eu não venho de uma família perfeita, na verdade, eu sou órfão, eu não conheci meus pais, eu venho de uma família desestruturada. Eu quero te dar um alento. Se você abrir o primeiro capítulo de Mateus e você ler a genealogia de Jesus, você vai perceber que ali não tem bons personagens. Jesus não teve uma parentela, né, pastor Paulo? Uma parentela assim muito perfeita, né? Reis que cometeram pecados, pessoas que foram falhas, homens e mulheres. Por isso que eu creio que é um reflexo das nossas próprias famílias. Mas o Salmo 68 vai dizer, Salmo 68, versos 5 e 6, enquanto você folheia, eu só vou mencionar, vai dizer que o nosso Deus, Ele é Pai dos órfãos, e Ele vai dizer que faz o solitário viver em família. Viver em família. Que interessante, irmãos,
Que salmo lindo. Nós conhecemos um orfanato em Uganda. Eles sempre vêm em Brasil com um grupo de crianças. Tem mais, chama o Watoto. O Watoto é um ministério em Uganda. Não sei quantos irmãos conhecem, recomendo aqui para a liderança da igreja. Eles têm um coral de crianças que eles vão em vários lugares do mundo, e volta e meia eles vêm ao Brasil fazer uma apresentação com músicas, com danças, como os africanos dançam como ninguém. E eles eles ficaram na nossa base 2 vezes, hospedaram ali, fizeram uma apresentação ali, entre uma música, uma dança e outra, eles dão um testemunho. E uma das crianças, bem pequena, ela dizia o seguinte: olha, muitas pessoas pensam que pelo fato de nós sermos órfãos, que nós não temos pai. E nós aprendemos desde criança, quando nós entramos no Watoto, que nós temos um pai nos céus, que Deus é o nosso pai. Irmãos, você nunca vai estar longe da família de Deus. No dia que você encontrou a Cristo, que você encontrou o nosso irmão mais velho, que você veio fazer parte dessa família, você faz parte de uma família na terra, mas você também faz parte de uma família eterna. Que o Senhor aqueça o seu coração, te encoraje, o Senhor fortaleça a sua vida. O outro conceito que nós temos, além de Deus ter um plano para a família, de nos consolidar em família, de nos colocar baseado em família, o texto de Gênesis 12, que é um texto muito conhecido, aí usado em missões, quando fala de Abraão e a sua parentela. Não é interessante? O texto vai falar, o próximo slide, vai falar de Abraão e sua parentela. Se você voltar um capítulo anterior, aí no capítulo 11, você vai saber que Abraão, ele saiu com seus pais, na verdade, de Ur, dos caldeus ali no atual Iraque, e ele saiu com a sua parentela, e o seu pai e a sua parentela, eles pararam pelo caminho. Depois que o seu pai faleceu, o Senhor traz uma palavra então para Abraão, ou seja, para Abrão naquela época, para que ele se colocasse em movimento. O texto nós conhecemos muito bem, vai nos dizer que o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa do teu pai terreno, onde se estabeleceu, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Veja bem, irmãos, o próximo texto vai dizer: abençoarei os que te abençoarem. Pode voltar. Obrigado. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus não apenas tinha um plano de nos consolidar em família, de nos colocar em família, mas Deus sempre teve o plano de colocar a família em movimento. Interessante isso, né? Deus sempre teve o objetivo, esse mesmo princípio colocado para Abraão, de sair da sua terra, de sair da sua parentela, de sair da casa do teu pai, é de se colocar em movimento. Eu quero provar para os irmãos por que nós precisamos nos colocar em movimento em família. Irmãos, família para nós brasileiros é muito importante. Nós latino-americanos damos um valor muito grande à família. Nós amamos as gerações que o Senhor coloca para a gente. Os nossos pais, quando nós nascemos também, eles ficam com a gente ali. Aí você é uma criança, você é um pré-adolescente, você é um adolescente. Você começa a entrar na sua juventude e o seu pai já começa a te cutucar fora do ninho, né? E aí vai fazer um cursinho, vai começar a estudar, qual carreira que você está pensando em fazer. Ou seja, irmãos, as nossas gerações, elas nasceram não para ficar conosco eternamente. Não é verdade? Eles chegam a um ponto em que os filhos, eles começam a voar e a sair de casa. E isso é normal. Esse é o natural da constituição das nossas famílias, porque Deus colocou esse propósito, esse plano de que a família se coloque em movimento. Se a família fosse estática, você imagina aí, eu não quero entrar no mérito da questão, né? Eu fico imaginando, vou aplicar para mim, né? Eu não gostaria de ter os meus filhos em casa aí, como dizem em Minas Gerais, um marmanjo de 40 anos ali, né, sentado no sofá jogando videogame, né? Né, irmã Betina, tá batendo né? Chega um momento, irmãos, que os nossos filhos, eles devem ser colocados em movimentos para que eles vivam a sua vida, vivam a sua profissão, vivam a sua carreira, constituam uma família e seja colocado em movimento. Deus teve sempre o propósito de colocar a família de maneira móvel, de maneira em que ela se movimente. Próximo texto vai dizer para a gente que sim, nós devemos ser constituídos em família. Sim, Deus nos coloca em movimento, nos coloca para ter famílias móveis. Mas esse texto eu quis fazer questão de colocar ele na nossa mensagem.
Lucas capítulo 14, verso 26, eu creio que é esse, que algumas pessoas têm uma certa dificuldade de pensar, sim, nós amamos a nossa família, mas Deus nos leva a entender que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Irmãos, nós não podemos colocar o amor que nós temos pelo nosso pai ou pela nossa mãe acima do amor que nós temos por Deus. Nós não podemos colocar o amor que nós temos por Jesus, nós temos que colocar o nosso amor por Jesus acima do amor que nós temos pelos nossos filhos. Uma vez eu perguntei para um dos meus filhos, assim, aqueles testes que pai e mãe fazem, eu perguntei: filho, qual a pessoa que você mais ama? E ele disse: Jesus. E eu falei assim: não, filho, uma pessoa. E ele disse para mim: pai, Jesus é uma pessoa. A teologia do meu filho estava melhor do que a minha teologia. Jesus é uma pessoa. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Esse texto de capítulo 14 de Lucas vai nos dizer, eu quero pedir a ajuda dos irmãos, podemos ler juntos? Vamos lá? Se alguém chega um ponto ali, depois que quando colocar amar mais a sua mãe, seu pai, mas depois diz amar mais a sua mulher, eu entrei num conflito. Eu sou apaixonado pela minha esposa. E foi muito bom o Senhor numerar ali, não apenas a nossa família de origem, mas a nossa família contínua. Quando nós amamos nosso pai, amamos nossa mãe, mas depois você vem amar o seu marido, amar a sua esposa, e depois você vem amar os seus filhos, amar as suas filhas, e aqui a gente entra naquele choque com os avós. Conversei com alguns avós ontem, e eles vão dizer o seguinte: você fala que os seus filhos estão em missões, estão na Croácia, você vai ver quando você tiver os seus netos. Estamos aguardando os netos, sim, mas nós vamos ensinar para os nossos netos que eles devem amar a Deus sobre todas as coisas, amém, irmãos? Amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E é plano de Deus, sim, que nós venhamos amar a nossa família, amar a nossa parentela, mas devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus acima da nossa família imediata. E aqui nós sempre temos um desafio com as famílias brasileiras, com as famílias latino-americanas. Mirtz e eu somos responsáveis aí pela ação da UEC aqui nas Américas, enquanto nós tratamos ali com os irmãos da América do Norte, do Canadá, dos Estados Unidos, tirando aí o México, que mesmo fazendo parte da América do Norte, ele faz parte aí do ponto de vista cultural e linguístico da América Latina. Todas as vezes que nós vamos falar de missões nas igrejas e falamos desse conceito de família em movimento, nós percebemos o apego que nós temos, não apenas pela nossa família espiritual, mas o apego pelas nossas famílias biológicas. Mirtz e eu, ao longo desses 25 anos de missões, nos últimos 5 anos atrás, nós começamos a fazer uma análise da nossa vida ministerial. Nós fomos vendo o essencial da nossa caminhada. Nós estávamos partindo aí para bodas de prata na vida ministerial, e um dos conceitos mais fortes que nós percebemos é esse apego que nós temos à nossa família. E a família latino-americana, a família brasileira, ela é constituída para nos manter fixo. Não apenas a família, mas a sociedade. Nós vemos aí, por exemplo, planos até do governo aí, né, governos anteriores e atual, de a minha casa, a minha vida. Ou seja, a sociedade, a vida acadêmica, a vida profissional, os concursos que as pessoas passam são de 25 anos, 30 anos, ou seja, nada errado com isso, tudo isso é legítimo, mas parece que a sociedade e esse conceito de família, ele se esquece de Deus sempre teve um plano de colocar a família em movimento, de colocar a família para andar, de colocar a família para cumprir o seu propósito, de contar para as próximas gerações dos planos do Senhor e dos seus feitos e as maravilhas
que Ele faz e as maravilhas que Ele fez. Nós temos conversado, quando nós vamos em algumas igrejas, e a igreja tem algum candidato para missões transculturais, e aí a pessoa, nós trabalhamos em 90 países, muitos países são fechados ao Evangelho, alguns países sofrem perseguição, alguns países têm climas muito adversos, como no norte ali da África, alguns países ali da Ásia, como o Nepal, por exemplo, em que alguns dos nossos missionários, para subir algumas montanhas e chegar a algumas vilas, eles chegam com um cilindro de oxigênio nas costas, lugares adversos, e nós percebemos que as famílias se apegam de liberar os seus filhos, eu quero encorajar os irmãos a pensar nisso, esse amor que Deus tem de colocar os nossos filhos em movimento. Eu quero deixar mais um texto com os irmãos, que esse texto para nós, sabe, você até agora leu textos do Antigo Testamento, eu quero deixar, além do texto de Lucas, mas esse texto de Atos, que é quando a igreja é colocada em movimento, a igreja é colocada para sair, quando a igreja começa a ir já no poder do Espírito Santo, da Trindade em nós, do Espírito Santo que se move em nós, através de nós, e a despeito de nós, Pedro ali citando o profeta Joel, vou pedir a ajuda dos irmãos mais uma vez, para lerem comigo, ele vai dizer, essa profecia de Joel, que é uma profecia que vai exatamente de encontro a esse conceito da família de Deus, ou da família em movimento. Podemos ler juntos? 1, 2, 3. E eles profetizarão, e todo aquele que invoca o nome do Senhor será. Atos 2, 17, 18 e 21. Escola dominical, né, pastor? A gente fala os textos ainda. Lindo esse texto, irmãos. Eu gosto muito da versão. Nós conhecemos o texto clássico na revista atualizada, que vai dizer que o Senhor vai derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Mas a NVI veio com essa tradução, traduzindo carne por povos. Se nós lêssemos ali, vai dizer, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. E nós vemos exatamente o plano de Deus, de que os povos da terra, que estão também não apenas distribuídos entre etnias, entre nacionalidades, mas estão distribuídas em famílias. Ralph Winter, um missiólogo ali nos anos 70, quando houve o congresso de Lausanne ali na Suíça, e eles começaram a falar sobre os países da terra, sobre as nações da terra, aproximadamente 197 nações, a 203, pensando aí na questão das Olimpíadas, e eles começaram a falar sobre lugares não alcançados, países não alcançados. Ralph Winter ali em 74, ele veio trazer esse conceito de povos não alcançados, de etnias não alcançadas, de grupos e segmentos étnicos, culturais que nós temos no nosso mundo hoje. Hoje, 8 bilhões de pessoas da terra, nós estamos distribuídos em aproximadamente 17 mil povos não alcançados. Há por causa dos troncos étnicos, mas há uma conta de aproximadamente 12 mil, se olhássemos, enxugássemos essa conta para os troncos étnicos, e aproximadamente desses 12 mil povos do mundo hoje, 3 mil povos continuam sem a presença do Evangelho. Vou dar um exemplo para os irmãos. Aqui no Brasil, nós somos cerca de 250 milhões de brasileiros, mas aqui nós temos, por exemplo, as etnias indígenas do Brasil, 257 etnias indígenas, inclusive aqui na Amazônia continental. Das etnias indígenas que nós temos, aproximadamente 100 dessas etnias não têm a presença de um crente ou de uma igreja evangélica entre eles. Então Deus tem esse plano não apenas de levar a sua palavra para nacionalidades, mas também para os povos. Me chamou a atenção nesse texto é que os velhos terão visões. Nós temos recebido na nossa organização ali pessoas, depois que elas se aposentam, elas vêm até nós dizendo, olha, me aposentei, cumpri minha carreira e tem ali um espaço para mim. Quantos aqui são aposentados, só para ter uma ideia aqui? Olha ali, depois anota os nomes aí para a gente, né? Pessoas que têm vindo servir na obra missionária. Semana passada, o amarelo ali é o countdown, né? Tudo bem, irmãos, deixa eu finalizar aqui, só para concluir. Semana passada eu me encontrei com um irmão, ele é missionário americano no Brasil, e ele chegou para mim, Sadler, eu tenho um plano, Deus colocou no meu coração um sonho, uma visão. E ele mostrou um projeto de mentoria missional. Irmãos, 83 anos, com sonhos, com planos e visões. Eu quero deixar
o nosso último texto para os irmãos, que eu quero encerrar colocando no coração dos irmãos o padrão de Deus de envio, e está exatamente no nosso texto áureo. Vamos ler juntos? Porque Deus... Quando Deus amou o mundo, quando Deus amou as nossas vidas, Ele enviou o seu Filho. O amor de Deus se colocou em movimento, e Ele veio e colocou o seu Filho Jesus em uma família. Irmãos, nós entendemos o princípio do envio, o princípio do deslocamento, quando o próprio Deus se coloca em movimento e Ele envia o seu Filho Jesus. Poderia ter enviado um anjo, um arcanjo, um querubim, um ser celestial, mas Deus envia o seu Filho Jesus. O seu Filho Jesus. Se nós precisamos de um padrão como igreja para envio de missionários, se nós precisamos de um princípio para envio de pessoas, o envio é um envio de famílias, é um envio familiar, é um envio daqueles que estão próximos de nós. É por isso que quando um bom missionário de uma igreja, falei com o pastor Paulo, é enviado, a igreja sente. É porque é uma pessoa que está ocupada, né? A gente fica sempre de olho no pessoal do louvor, né? O pessoal que está dando aula, trabalhando. São pessoas que estão servindo, porque filho faz falta quando sai, porque é uma mão na roda. Deus estabeleceu em Jesus o princípio missionário de envio, que nós devemos colocar os nossos filhos em movimento. Na Coreia do Sul, em 1995, houve um congresso. Paul Yong-Soo fez um congresso com vários pastores do mundo, e no final daquele congresso, eles se reuniram num estádio de futebol, no último dia, pastor, em 95, e as famílias coreanas, eles fizeram uma oração de consagração dos filhos para missões. Irmãos, a partir de 95, eles fizeram um propósito de consagrar 100 mil filhos para o ministério pastoral, de missões. E naquela consagração de filhos ali em 95, hoje, quem está na área de missões transculturais, como o pastor Alexandre sabe disso, é um dos maiores movimentos missionários da atualidade, é o movimento missionário coreano. Impressionante a quantidade de missionário coreano que tem no Brasil. E daquele movimento ali na Coreia, pastor Jeremias Pereira e o pastor Marcelo Gualberto da MPC, eles trouxeram a ideia para o Brasil, e eles criaram então o Desperta Débora. Quem conhece o Desperta Débora? Mães de joelhos, filhos de pé. Irmãos, filhos de pé não plantados ali na sua casa, mas filhos em movimento, porque o princípio de envio é o princípio que Deus colocou, de nós devemos amar as nações, amar os povos, enviando as nossas gerações, enviando os nossos filhos. Curva a sua cabeça, eu gostaria de orar com os irmãos, entregando essa mensagem para a sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós entendemos, Senhor, que o Senhor nos colocou em família biológica, o Senhor nos trouxe para a família espiritual e eterna, mas enquanto estamos aqui, o Senhor também nos colocou em movimento. O Senhor nos colocou nesse princípio de envio das nossas gerações para contar àqueles que ainda não são filhos de Deus. E nosso objetivo, Senhor, é levar as nossas famílias para que elas se envolvam na missão de Deus, que elas se envolvam na tarefa inacabada, na tarefa de levar o amor de Cristo, o amor de paz, àqueles que não te conhecem, Pai. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém.